Quem acompanha este canal já sabe que estamos produzindo uma série de vídeos sobre os benefícios do Reiki no tratamento de algumas doenças, como a depressão, a ansiedade, as dores crônicas e o câncer. Se você ainda não assistiu a estes vídeos, eu te convido a maratonar aqui no canal. Eu tenho certeza que eles vão ser muito esclarecedores a você. Bom, na semana passada falamos sobre a influência do Reiki no processo de cura, seja ela em qual nível for, físico, mental, emocional ou espiritual, onde refletimos sobre como ocorre a cura e se o Reiki cura doenças. Se você também não acompanhou este conteúdo, eu vou deixar um card do vídeo aqui em cima para que você possa ser direcionado até ele. Em complemento a este valoroso assunto, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que causa as doenças, como elas começam e quais os seus possíveis significados em termos energéticos. Vamos descobrir juntos como terapias energéticas, a exemplo do Reiki e da terapia multidimensional, podem ser um forte aliado na busca destas respostas, trazendo mais equilíbrio, bem-estar e prazer para os seus dias. Então, vem comigo? Olá, meu nome é Aline, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você encontrará conteúdos e dicas sobre saúde, bem-estar, espiritualidade e muito mais. Temas que vão inspirar você a viver uma vida com mais sentido e propósito. Se estes são assuntos que te interessam, se inscreve aqui no canal. Aqui rolam vídeos como este, todas as quintas-feiras. Isso que você ouvir te tocar, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Me ajude a inspirar outras pessoas, assim como você. Sem mais... Vamos para o nosso vídeo de hoje. A doença resulta sempre de um desequilíbrio, causado pelo fato de nos afastarmos de nossa essência, de nossa identidade, o que acaba por produzir pensamentos e atitudes que nos conduzem a um estilo de vida insalubre, que leva ao adoecimento. Nesta perspectiva, a doença é sempre um lembrete dirigido a cada um de nós sobre o fato de termos esquecido quem somos e de estarmos em um estado de desequilíbrio, o qual pode se dar em diferentes níveis de nossa existência ao mesmo tempo. Assim, nela também estão impressos os passos que devemos seguir em direção ao nosso verdadeiro eu, que nos conduzirão a um estado de equilíbrio e de saúde. Basta que aprendamos a interpretar as informações contidas na doença. Você já deve ter ouvido uma pessoa que passou por uma doença grave dizer que se tornou muito melhor depois disso, que começou a se conhecer melhor, pois é sobre isso que estamos falando. Nestes termos, a doença é entendida como uma lição que damos a nós mesmos para nos lembrar quem somos, qual a nossa essência, despertando o que temos de melhor e de pior. Porém, esta percepção sobre a doença só pode ser compreendida por aqueles que admitem a existência de outras dimensões, além do tempo presente e do nosso corpo físico. Entendendo que somos parte do todo, parte da energia universal e, portanto, somos a própria energia. Não somos seres separados, somos seres individualizados. Estamos todos interligados. Esta visão holística da realidade aceita e respeita o que os outros experimentam, nos fazendo compreender que aquele que sofre com uma doença não a desejou, mas escolheu, de forma inconsciente, é claro, passar por aquela experiência em seu caminho de aprendizado. Mas como ocorre este esquecimento de quem somos, da nossa essência? Quando somos crianças, apenas uma parte da nossa experiência interior, os nossos pensamentos e sentimentos, podem ser observadas pelas pessoas ao nosso redor. Isto cria uma luta interna entre preservar quem somos de fato
e corresponder ao que os outros esperam de nós. Esta luta se intensifica por estarmos na infância em um processo de aprendizagem, onde dependemos da confirmação dos outros para nos desenvolver. Como consequência, ou criamos um mundo secreto, por exemplo, quando criamos um amigo imaginário que nos aceita como somos, ou então rejeitamos muitas coisas do nosso verdadeiro eu, deixando parte de quem somos de lado, esquecida em nosso inconsciente. Com o tempo, criamos bloqueios entre nós e essas partes de nós que foram rejeitadas, sejam elas imagens, pensamentos ou sentimentos, que foram em algum momento julgados inadequados por nós ou pelos outros, formando uma parede de proteção, separando nós do nosso verdadeiro eu, que acaba aos poucos sendo esquecido. Toda vez que experimentamos uma sensação de mal-estar, na verdade, estamos experimentando esta parede, que se ergueu entre nós e uma parte de nós. Uma parte que não queremos que integre a nossa experiência presente. Com o passar dos anos, a parede vai se tornando cada vez mais fortalecida. E vamos, aos poucos, esquecendo que atrás dela existe uma parte importante de quem somos, que passa a ser percebida como algo externo, estranho à nossa natureza, o que nos provoca medo. Assim, ao mesmo tempo em que criam uma sensação de segurança, por nos protegerem de algo que nós não conhecemos mais, as paredes também nos separam de nós, fortalecendo essa sensação de mal-estar que é experimentada muitas vezes na forma de uma doença. Do ponto de vista áurico, ou seja, da aura, esta parede pode ser compreendida como um bloco de energia que se forma em nossa aura, causando obstruções em nosso fluxo de energia natural, o que leva à doença. Estes blocos existem em todos os níveis da aura e exercem influência uns sobre os outros de camada a camada. Se você não sabe de que camada eu estou falando, eu sugiro que você assista ao vídeo que eu fiz sobre as 7 camadas da aura. Certamente ele vai te ajudar nesta compreensão. Estes blocos, expressos na realidade de cada camada na forma de pensamentos, crenças ou sentimentos inadequados, podem, com o tempo, surgir como um tipo de doença em nosso corpo físico. Somos muito mais do que os nossos corpos físicos. Somos feitos de camadas sobrepostas de energia e de consciência. Somos uma centelha divina, que nos conecta a um plano mais elevado da realidade e da consciência. Nossa centelha divina possui a sabedoria suprema, a qual podemos utilizar como um guia para a nossa vida e o nosso desenvolvimento. Quando tomamos consciência disto, acessamos o nosso poder pessoal. Cada camada ou corpo da aura existe em uma realidade ou mundo próprio. Mas estes mundos estão interligados, imersos no mesmo espaço em que experimentamos a nossa realidade física. Em resumo, nossos campos áuricos existem em 3 planos distintos. Físico, que compreende os níveis físico, etérico, emocional e mental. O plano astral e o plano espiritual, que contém os níveis etérico padrão, celestial e quetérico padrão. A manifestação de uma doença acontece quando se transmite um conceito ou uma crença negativa a partir dos altos níveis para os níveis mais densos da realidade, até chegar a um nível físico no plano físico. Assim, criamos saúde ou doença segundo as nossas crenças, manifestando esta consciência de camada a camada até que a sentimos em nosso corpo físico. Cada corpo expressa este impulso em função da sua realidade, que pode ser física, mental, emocional ou espiritual. Este impulso será transmitido entre as camadas de frequência inferior, sendo expresso em termos de pensamentos e sentimentos, e por fim de uma sensação física, quando o corpo físico responderá através de seu sistema nervoso autônomo, relaxando quando o impulso for positivo e se contraindo quando ele for negativo. O processo de saúde se forma quando a força criativa da realidade espiritual humana se alinha à realidade espiritual maior.
manifestando seu divino conhecimento quando nos identificamos com o Criador, mas mantemos a nossa individualidade. A consequência deste sentimento de identificação com o divino passa a vibrar de forma positiva nas diferentes camadas, afetando cada uma de acordo com a sua realidade, até chegar ao corpo etérico, em que é percebida por meio de sensações agradáveis. Estas sensações geram o metabolismo natural da energia universal de vida, necessário ao funcionamento do corpo, mantendo o equilíbrio natural das nossas energias. Com este equilíbrio, desenvolvemos a sensibilidade necessária para adotar uma dieta saudável e praticar exercícios físicos. Nosso corpo etérico saudável, então, sustenta e mantém o nosso corpo físico saudável, em que os sistemas químico e físicos permanecem equilibrados e normais, perpetuando a nossa saúde física. No sistema de saúde, as energias de cada corpo permanecem equilibradas e suportam o equilíbrio dos outros corpos. Assim, a saúde é mantida, ou seja, saúde atrai saúde. No sistema de doença, se vê funcionar este mesmo processo, ou seja, uma distorção criada na sétima camada da aura cria um desequilíbrio ou bloqueio que impede o fluxo livre de energia criativa para as camadas mais densas da aura, continuando a se distorcer enquanto é transmitido aos níveis inferiores, causando a doença no corpo físico. As distorções sempre estão relacionadas com os nossos sistemas de crença, adquiridos por nós nesta ou em outras existências, criando o que chamamos de karma. O karma consiste em uma experiência de vida criada a partir de um sistema de crenças transportados de uma existência para a seguinte, até serem esclarecidos e coincidirem com a realidade maior. No sistema doentio, a diminuição da sensibilidade às sensações do corpo gera a insensibilidade às suas necessidades, que pode se manifestar, por exemplo, em uma dieta inadequada, capaz de criar um circuito negativo que traz ainda mais energias desequilibradas para o sistema. Cada corpo áurico, rompido ou desequilibrado, exerce um efeito prejudicial sobre a camada superior, quando a doença passa então a criar mais doença. Os chakras, sendo pontos de entrada de energia entre as camadas áuricas, constituem pontos focais de equilíbrio dentro do nosso sistema energético. Assim, a partir do chakra desequilibrado surgirá a doença. Quanto mais desequilíbrio, mais grave essa doença será. Em cada camada do campo, a doença se expressará em um nível de consciência diferente, observado na forma de uma dor física, mental, emocional ou espiritual. A dor é um mecanismo que nos adverte sobre a necessidade de corrigir algo, dirigindo a nossa atenção para alguma coisa que está errada, sobre a qual nos cumpre tomar uma atitude. Caso não observemos estes sinais, continuando a ignorar o que precisamos fazer para corrigir esta situação, a dor acabará nos ajudando a fazê-lo. Assim, a dor nos ensina a pedir ajuda, e curar é, portanto, uma chave para a educação da alma. O Reiki e a terapia multidimensional são ferramentas extraordinárias para o nosso processo de autoconhecimento, necessário para aqueles que desejam alcançar a sabedoria suprema sem precisar passar pela dor ou doença, derrubando as paredes que se formam entre nós e nós mesmos, para que possamos conhecer o nosso verdadeiro eu. E para aqueles que já estão adoecidos, tais terapêuticas funcionam como um método de cura natural, devolvendo ao corpo o conhecimento para se curar, que ocorre através do reequilíbrio do sistema energético, camada a camada, permitindo que a energia vital flua de modo livre e equilibrado. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de dar o seu like aqui pra gente. Isso vai ajudar o YouTube a saber que este é um assunto interessante e vai mostrar ele para mais pessoas. Além disso, vai me incentivar a fazer outros vídeos assim como este. E se você puder, também compartilha com aqueles que você acha que gostariam de ouvir o que eu falei aqui hoje. Para quem ficou até o final, Namastê!